E vamos falar de um assunto que é as leituras do mês. Eu resolvi voltar com esse quadro de leituras do mês, que é o momento em que eu chego, falo mensalmente de tudo que eu li. É um quadro que eu gosto das pessoas irem falando das leituras e tal. Dessa vez eu vou fazer mais estruturado, vou deixar mais separadinho, para que vocês talvez não estejam a fim de ver uma determinada leitura. Beleza? Mas você pode me ajudar a ter esse recurso e facilitar minha vida se inscrevendo e dando seu like. Comentando também, obviamente, porque aí é importante. Comenta alguma coisa sobre a leitura. Fala que gostou, fala que não gostou. Fala alguma coisa. Enfim. Não sei quanto tempo eu vou estar presente, porque meu recém-nascido nasceu, meu filho nasceu. E aí... Agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas, sem mais delongas, vamos falar sobre as leituras desse mês. Eu, surpreendentemente, li legal. Eu acho que foi o mês que eu mais li, inclusive. Tudo bem que, assim, teve umas facilidades e tal. Apesar do meu filho ter nascido, eu consegui ler bastante. Não me pergunte como, não me pergunte por quê. Só que quando eu fui olhar lá na minha lista do maratona, eu vi que foi o mês que eu mais li. Talvez não tanto quanto janeiro, talvez não tanto, mas eu li bastante. E aí eu trouxe essa pilha, honesta. Mais alguns que eu li digitalmente. Então, vambora. Primeiro eu quero começar com os nacionais. Primeiro, 3 Drinks com o Diabo, que é de uma dupla que eu já fiz resenha anteriormente, que é o Zobano e Rodrigo Leme. E é um jornalista fracassado, que ele tem o intuito de ele tá um dia bebendo no bar e ele acaba tomando uma gororoba com o Diabo. E nesses 3 drinks, o Diabo, que é essa pessoa aqui, essa mulher, vai lá e fala assim: poxa, tá bom, vamos tomar uma gororoba aí, que eu vou te contar umas histórias aí pra você apimentar assim sua vida, sair dessa de jornalista fracassado e tal. E aí ele topa, vou me ajeitar aqui. E aí ele topa, e ele ouve essas histórias, mas claro que o Diabo cobra um preço. E, cara, é um traço bem sujo, digno da história, porque confesso pra vocês que até tomei um choque, porque eu tava acostumado com a arte do Tikal, que é bem colorida, um pouco psicodélica, mais viajada. Essa aqui é mais pé no chão. Curti o que eu li. Realmente eu curti o que eu li. Não é algo que eu não curti. Mas eu achei Tikal melhor da dupla. Eu acho que talvez voltar no Fantástico para eles seja o melhor. Mas, honestamente, isso aqui também é legal. Só que eu gostei mais de Tikal. E vale a pena ser lido também. É uma história para quem gosta desse gênero noir, essa coisa mais investigativa, essa coisa de crimes, de causos. É a história para você. Ainda falando de nacional, sim, um terrorzinho. Sombras, antologia de terror e mistério, que é a história do Marco Cortez. São histórias, cara, o mais legal é que, assim, às vezes nós ganhamos recebidos, certo? E aí os autores mandam e, cara, eu adoraria que tivesse um autógrafo. E ele me mandou autografado. Cara, isso me deixou feliz demais, é sério. Obrigado, Marco, por isso, foi genial. E aqui temos histórias, por exemplo, da Loura do Banheiro, que tem uma resolução assim muito interessante, tem um desenvolvimento muito interessante. Temos também 2 histórias do Drácula 500, que ele fez anteriormente para a revista do Mestre do Terror, que é um especial com Drácula. Que, cara, que história interessante. O Drácula acorda no ano de 2500, o mundo já acabou, existem poucos remanescentes, tem umas mudanças, coisas que ele não concorda, coisas que ele não ensinou, e aí tem alguns vampiros que estão achando que faz o que ele manda, só que ele falou: não, peraí, não é assim também não. Cara, e tem uma outra história que ele encontra os lobisomens. Eu preferi a primeira, mas é de uma inteligência assim, sem igual. Dá pra ver que o autor respeitou o personagem, e os desenhos do Marco também são assim, muito bons. Foi uma antologia daquela que deixou o coração quentinho, sabe?
que deu aquele frescor, aquela coisa de tipo, caramba, eu li isso aqui, isso é bom de ler. Então, vale a pena essa antologia aqui. E esse traço aqui, meus amigos, não se enganem, ele entrega boas histórias de terror, sim. Então, vale a pena ser lido, com certeza, e leiam isso aqui. Agora também, continuando dos nacionais, li eu tenho uma dificuldade de falar esse nome. Fantasmagoria, que é uma série do Beto Horn, que ele tá lançando tipo mensalmente, bimestral, trimestral, tem a periodicidade. E aí, cara, olha essa arte. Tem noção dessa arte aqui maravilhosa? Cara, ele faz essa revista maior. Ela é bem maior que as revistas comuns, ó, pra você ver. Então dá pra ter uma dimensão melhor da arte. Vou fechar aqui. E, cara, são histórias cotidianas, ordinárias, em que ele acaba, assim, dando uma viajada. Por exemplo, nessa história aqui, ele tá voltando de um dia de compras, relatando alguns momentos da vida dele, até um momento em que ele percebe que tem um cômodo extra em casa, e aí ele percebe que nesse cômodo tem algo a mais. Uma mistura de Crônicas de Nárnia com terror. É uma série que ele me mandou. Obrigado, Beto. Ele me mandou o volume 2 do volume 3. Eu já tinha lido o volume 1, só não comentei aqui, mas eu postei uma resenha curta. E, cara, isso aqui é lindo. Gente, vocês deviam dar mais valor pra esse artista, porque, cara, olha essa arte. Olha isso aqui. Assim como olha isso aqui. É um quadrinho assim. Olha isso aqui de novo. Ele mistura às vezes a lápis com digital, assim como ele fez aqui, colocou uns esquemas de luz. Honestamente, isso aqui é uma história. São 3 volumes, tá vindo o 4. Corram atrás e adquirem seus Fantasmagoria, porque é uma série que vale a pena ser lida. Tive que dar uma parada aqui. E agora também, uma leitura que... Agora falando um pouco desse crossover aqui, do Superman e Homem-Aranha. Eu tenho a edição... Eu tenho a edição gringa. E aí acabei... Por preguiça de ler inglês, né? Eu queria ler em português, eu fui lá, e aí eu fui e comprei a edição brasileira. E aí, beleza, eu comprei a história. Já tinha ouvido uns reviews e, cara, é um crossover. Não é o melhor crossover, mas é um crossover, entende? Não se compara, tipo assim, a Deadpool e Batman, que foi horroroso. Mas é um crossover um nível regular, um nível bom. E aí eu peguei essa capa do Michael Janin, porque foi a capa que eu mais gostei. E aí nós temos a história principal. Que o Dr. Octopus, por um acaso, acaba sendo corrompido pelo Brainiac. E aí o Clark e o Peter vão fazer uma investigação jornalística juntas. Eles acabam se encontrando. A arte, eu não me lembro aqui, deixa eu ver. Se não me engano, a arte é do Jimenez. Cara, é uma edição legal. Assim, é um clássico crossover, o que você espera de um crossover. Eu não acho uma história ruim. Olha aqui, não é uma história ruim. Mas é bom. Tipo, eu li, tô resenhando pra vocês e eu praticamente esqueci das histórias. E é isso. Não tem muito pra onde ir, sacou? Mas tem algumas histórias curtas aqui que eu gostei mais. Tipo a história da Lois Lane e da Mary Jane. Tem uma zoada com multiverso, com morte de personagem clássica do Tom King. Tom King sabe fazer esse tipo de coisa. Aqui é maneiro. Inclusive até a arte do Jim Lee eu gostei. Tem uma virada assim completamente diferente. Mas as outras histórias, a do Superboy Primordial com o Homem-Aranha de uniforme preto, muito cheia de referência, não foi uma parada que eu curti. A história do Sean Murphy, a história do Sean Murphy é legal. A do Jeff Lemire trabalhando os pais também não me pegou. A do Jimmy Olsen já pegou. Tem algumas histórias aqui bem interessantes. A da Poderosa Justiceiro é legal.
a do Planeta Diário, enfim. É um crossover que você lê e aí depois você esquece e vai ficar lá na sua estante. Tipo, legal, foi bom ter lido, foi legal ter lido, foi uma experiência. Mas se bobear, é uma história que até você se desfaz mais pra frente. Pô, não é uma história que, tipo assim, te cativa, te prende. Não, é uma história que ela te entretém. Tem o seu início, tem o seu meio, pra você ver como é que eu falei da história aqui. Enquanto eu tô falando da história, eu tô lendo aqui. E, cara, não tem muito bom dia, não. Não me arrependo de não ter comprado, de ter as duas edições, tanto a gringa quanto a coisa. Na hora eu quis comprar, na hora eu pude comprar, então não é isso. Mas não me empolgou igual o Batman e Deadpool, que é do Grant Morrison. Caraca, me empolgou até uma história do Deadpool e Batman, me empolgou mais do que essa aqui. Eu li e caguei. Mas essa aqui me empolgou. Cara, é uma pena que terminou em 12 edições, porque a sensação que eu tenho lendo Absolute Caçador de Marte, isso claramente poderia ser uma maxi-série. Ter 24, 48 edições, até o Universo Absolute terminar, que não se engane uma hora, o Universo Absolute vai ter que terminar, porque vai cair nos mesmos erros dos universos longos. Então, cara, a arte continua de alto nível. A edição 5 eu já achei um pouco mais chata, mas a edição 6, absurda. As analogias com alienígena branco, todas as demais analogias foram muito interessantes. Absolute Caçador de Marte é aquela história que eu chegou na banca, eu pego, leio e me divirto. Isso aqui, gente, não é a melhor série do Universo Absolute, mas chega perto. E agora vamos falar de Vertigo, ou a antiga DC Black Label. Na verdade, cara, é uma série que eu não vi um burburinho muito grande na época, mas, cara, que sério. Carnificina Americana. Gente, se vocês não conhecem, é o Bryan Hill e o Leandro Fernandes. Esse Leandro Fernandes, a série que ele criou é conhecida por causa do Netflix, que é o The Old Guard. Foi ele quem desenhou. Só que, infelizmente, esse quadrinho não veio pra cá. Então, cara, essa série aqui, cara... Eu vou contar um pouquinho pra vocês. Ela teve um contexto meio apagado porque foi meio desfavorecida, a pandemia, entre outras coisas. Mas a história se trata de um negro, que ele para alguns ele é considerado branco por ele ser mais mulato, e ele tem que se adentrar num grupo de supremacistas para investigar aquilo mais a fundo. Só que a história é tão cheia de camadas, cara. Eu me lembro de ter lido isso, li 2 edições digitalmente, depois eu não li mais, passou um tempinho, eu fui lá e li de novo, cara, foi a melhor coisa ter passado esse tempo. Minha cabeça já tava outra, na época eu curti, mas eu não curti tanto, mas cara, que série, uma pena ela ter sido tão desfavorecida, mas eu vou gravar um vídeo especial sobre ela, pra comentar sobre ela, porque eu acho que ela merece, enfim, e sabe, ela teve promoção durante um bom tempo, vale a pena você pegar. E eu li Sandman. Sim, eu vou comentar de Sandman porque eu sei que, por motivos óbvios, o autor não merece ser mencionado, mas o canal é meu. Eu comento do que eu quiser, na hora que eu quiser. Enfim, isso aqui vai se manter um clássico ao passar do tempo. E o mais engraçado aqui de eu ter lido os volumes 6 e 7 é que foi assim. Eu peguei o volume 7 pra ler. E aí começou naquele arco de Vidas Breves, o Sandman com a Delírio, aquela coisa toda. E aí, tá. Aí eu percebi, poxa, eu li o 6. Aí quando eu peguei o 6 estava lá, lacradinho. Não interfiro em nada, eu ter lido um pouco antes, um pouco desse aqui, depois foi ler desse aqui, porque esse aqui é um compilado de histórias curtas. Todas são one-shots. E, cara, eu achei essa aqui muito boa. A edição 6 tem vários artistas e me pegou bastante. A questão dos artistas, a questão das histórias. Eu confesso que eu já estava receoso porque o volume 3 tem a mesma pegada de histórias em histórias únicas e eu não gostei. Mas esse aqui me surpreendeu demais. Esse 7 aqui também, Vidas Breves. Honestamente, Vidas Breves é muito bom. Eu gostei muito na série. Gostei mais aqui. Que história. Eu confesso que eu esperava mais de um jogo de você, porque uma galera falava de um jogo de você. Eu detestei
detestei um jogo de você, detestei. Com todas as minhas forças, eu detestei um jogo de você. Mas eu gostei desses aqui. Vidas Breves é sensacional. E agora, eu também li bastante coisa das leituras digitais. E eu anotei aqui, e eu vou deixar aqui algumas páginas. Primeiro foi Tudo que Seus Pais Não Te Ensinaram, da Edson Castro, que foi um livro. Eu já estava lendo ele já tem um tempo, mas eu terminei em julho. E, cara, que livro bom. Que livro bom. Eu gosto do Edson Castro. Pra mim, ele é um comunicador, assim, excepcional. Um dos melhores, se não o melhor, do YouTube Brasil. E, cara, foi aquele livro que, tipo assim, sabe aquele bate-papo? Aquele seu amigo que, poxa, que te acolhe, que você sabe que ele é sábio, que quando você conversa, assim, um dia qualquer que você tá conversando, comendo alguma coisa, e os conselhos vão, os conselhos vêm. Parece isso. Eu tive essa sensação. Ele sempre fala, o Edson Castro, seu melhor amigo da internet, e, cara, eu tive essa sensação de melhor amigo mesmo. Cara, que bom ter lido. Me fez refletir bastante sobre a vida, sobre tudo que se tem passado e me fez ter paz na minha jornada. Sei que aqui é um canal de quadrinhos e sempre será, mas eu vou falar sobre leituras, talvez alguns não gostem, mas como eu falei, o canal é meu. E eu gostei bastante dessa leitura. E quem assim tem uma mente mais aberta, quer ler, cara, eu recomendo esse livro. Tava assim, disponível no Kindle Unlimited e eu só peguei e li. Valeu a pena, não me arrependo. Outro quadrinho também que eu li foi o Absolute Batman, as edições 5 e 6 aqui do Brasil, e as edições 13 e 14 da gringa, mais a anual. Cara, vamos lá. Esse foi o arco do Bane. Honestamente, eu gostei. Mas deu uma canseira depois. Mas uma canseira. Assim, não é uma história que, poxa, me convenceu bastante. Tipo, a história é impactante, é interessante, mas é muito cheio de explosões. O Scott Snyder consegue ser o Michael Bay dos quadrinhos. Ele sempre quer manter alguma coisa grande. Que, cara, cansa. É como se fosse um balão, entende? Tá inchado, tem fogo, é bonito, só que por dentro é vazio. O que move ele é fumaça. Cara, cansou. Eu terminei de ler esse arco do Bane. Eu não consigo mais voltar para Absolute Batman. O conteúdo é zero. Eu sei que ganhou o Eisner e tal, mas, cara, não. É legal, eu me diverti, mas cansou. Eu vejo as pessoas falando de ressaca literária. Eu fiquei de ressaca literária de um quadrinho. Realmente a ressaca literária de todos os quadrinhos você não quer ler nada. Eu não quero ler Absolute Batman. Cara, sensação horrível. E aí eu li o anual, que é do Daniel Warren Johnson, que ganha agora, de melhor série única, que ele luta com supremacistas brancos, e, cara, eu preferi as histórias curtas que acompanharam esse anual. Você pode falar, não, que... Por quê? Não de graça. É bem desenhado, é bem construído, é bem escrito, mas parece que ele vai um pouquinho na vibe do Scott Snyder. No final das contas é meio vazio. Entende? Eu gostei. Pode ter sido posso ler mais pra frente e gostar. E não gostar. Quer dizer, gostar, sei lá. Mas não. Gostei, mas é melhor que muita coisa do Absolute Batman principal. Fato. Mas... Ai, gente, enfim. Complicado. Absolute Green Arrow, cara. Essa é outra série que tá espetacular. A gente pensa numa série espetacular. É Absolute Green Arrow. Essa tá uma série boa que eu recomendo muito. Quando chegar no Brasil, leiam. Absolute Green Arrow 2 deu outra virada de chave. Cara, tá muito interessante acompanhar essa questão da Absolute Green Arrow. Tá muito assim... É muito louco. É surpreendente, você não sabe realmente o que vai acontecer. Há uma tensão, ao mesmo tempo há um terror. Esse Arqueiro Verde, cara, tá incrível. Tá incrivelmente incrível. Também, por fim, eu li Ben 10-3, que a série já melhorou um pouquinho mais. Nada muito absurdo, mas melhorou um pouquinho. Mas era ok. Tipo assim, prometeu ser uma mistura do universo Ultimate com o universo Absolute, mas no final virou alguma coisa tipo Guaraná genérico. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Depende muito da safra. Não tem muita animação pra falar, não. Sei lá.
Vamos ver, eu vou ler um arco para ver como é que vai ser. E se não rolar, não rolou arte. Então, gente, a arte do Ben 10 é horrível. Acho que nem vale a pena lançar isso no Brasil, porque não compensa não. Também li um quadrinho do selo Tiny Union, que é de um indiano, o In Your Skin. Cara, bem interessante também. É uma série que só vão ser 4 edições e mistura alguma coisa de substância com obsessão, aquela coisa de ter uma obsessão por famoso, ter uma crítica social ali de uma pessoa que já entende aquilo ali. É uma série que promete. Espero que quando eu vou terminar de ler, quando chegar, e se chegar pro Brasil, eu acho que vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Eu espero que alguém lance essa série aqui, que é sensacional. E por fim, eu também li um livro, que eu li pros meus alunos, que foi o Na Minha Janela, do Otávio Mesquita. E nossa, que livro quentinho. A riqueza dele está na arte, porque, cara, é tantas camadas através da observação que ele faz da história. Cara, é tanta coisa, é tão rico aquele livro. Eu trabalhei com meus alunos e, nossa, eu geralmente às vezes leio os livros e eu não comento aqui. Livros que eu leio para as crianças, claramente, porque são livros mais voltados para o público infanto-juvenil, mas essa história, ela merece ser lida por todas as idades. Porque, cara, é muito inteligente. Muito mesmo. Se vocês puderem ler uma vez, leiam. Eu quero conhecer mais desse autor porque ele é um gênio. E acabou por aqui. Inclusive vou ter que correr treinar agora. Mas já deixa o seu like. E se você ficou até aqui e viu todo esse vídeo, comenta janela. É isso. Comenta janela e se você gosta desse tipo de vídeo também comenta alguma coisa. Enfim, comenta alguma coisa, vai. É isso. Um forte abraço e fui.